Boa noite a todos. Eu iniciarei o trabalho apresentando os componentes do meu grupo. Ele é composto por mim, Samuel Oliveira Milhomem, pela Lara Vitória Rodrigues Vilela, pela Natânia Silva Rodrigues, pelo João Vitor Mota Araújo, pelo Elielton Gomes de Deus e pela Marcela dos Santos Tavares. Nosso grupo escolheu o tema da monitoração eletrônica. Acerca desse tema, ressalta-se que ele está previsto na Lei de Execução Penal, na seção 6, iniciando-se lá no artigo 146-A e se estendendo até o artigo 146-D. No auxílio da confecção deste trabalho, a gente utilizou as doutrinas de Guilherme de Souza Nuck e de Norberto Avena. Feitas essas considerações iniciais, passamos agora à apresentação do trabalho. Pois bem, a monitoração eletrônica, além de ela estar prevista na LEP, como eu já ressaltei, ela tem uma previsão lá no Código de Processo Penal como uma medida cautelar diversa da prisão, lá no artigo 319, inciso 9, mas lá é antes do início da execução penal. Agora, aqui a gente vai adentrar mais na monitoração eletrônica na própria Lei de Execução Penal. O artigo 146-A, ele foi vetado, e lá no artigo 146-B é estabelecido o seguinte: o juiz ele vai estabelecer a monitoração eletrônica quando, primeira hipótese, quando ele autorizar a saída temporária no regime semiaberto e quando determinar a prisão domiciliar. Então, são essas duas hipóteses. A saída temporária é só para os presos em regime semiaberto, conforme previsão do artigo 122, né? Porque, segundo a doutrina, os presos no regime fechado não possuem um grau necessário de confiabilidade para que possam gozar aí da saída temporária. E para os que estão no regime aberto não faz sentido, né? Porque eles já saem muitas vezes para trabalharem, então não faz sentido a saída temporária para eles. E também a segunda hipótese é quando é determinada a prisão domiciliar. Então, nessas duas hipóteses, a gente tem a previsão da monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica, ela trata-se de uma faculdade do juiz, né, a sua utilização, e muitas das vezes é preciso analisar o caso concreto, verificar a viabilidade. Também é necessário se atentar à espécie do benefício pleiteado e também verificar a estrutura de fiscalização da vara de execuções criminais. Agora o colega vai continuar seguindo com a apresentação do trabalho. Quanto à prisão domiciliar, trata-se de prisão proveniente de regime aberto, a ser cumprida em residência particular. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, fala que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenado com filho menor ou deficiente mental ou físico, condenada gestante. Com a deficiência do Poder Judiciário, a maioria das comarcas brasileiras inexiste casas de albergados, que é o lugar apropriado para tal regime. Por tal motivo, os magistrados têm determinado a inserção dos sentenciados em regime de prisão de albergue domiciliar. Porém, para tais situações, prevê-se a utilização do monitoramento eletrônico, que, se for bem utilizado, poderá controlar as entradas e saídas de residências, bem como o afastamento do indivíduo do local que deve permanecer, quando se encontra fora do trabalho ou nas folgas. De acordo com o artigo 146 da LEP, o monitorado será instruído pelos cuidados que deverá tomar com o equipamento eletrônico e os deveres, que é receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir orientações, e abster-se de remover, danificar, violar ou modificar o dispositivo de monitoração eletrônica e de permitir que outra pessoa assim o faça.
cabe também ao monitorado entrar em contato com o servidor para saber a fim de sua liberdade, dos períodos em que se encontra em liberdade, e também resta a indagação acerca da falta de existência de servidor, pois a falta de material humano sempre foi a mais comum desculpa do Estado, para não dar cumprimento a diversas formas de fiscalização. Afinal, havendo carência de monitoramento eletrônico, ele não surtirá efeito nenhum de servidor para monitorar o equipamento, né? Dando continuidade na explicação da Marcela, a lei ela prevê medidas e deveres no qual o condenado deve cumpri-las, né, no uso do equipamento eletrônico. Mas caso houver descumprimento desses deveres, lá no parágrafo do artigo 146C da LEP, ela estabelece algumas sanções, né? Então, como consequência dessa violação comprovada dos deveres, poderá acarretar, a critério do juiz, a uma advertência, né, que é por escrito, né, no qual o sentenciado irá ser intimado para comparecer lá na vara de execuções em audiência. O juiz irá colher a sua explicação, a sua justificativa dessa falta, e dependendo da situação, o juiz ele poderá repassar apenas uma advertência, mas também poderá aplicar umas medidas mais drásticas, como a revogação do benefício concedido. Ele poderá perder, né, a autorização para saída temporária ou prisão domiciliar, e, além disso, poderá ter a regressão de regime, se o condenado estiver, né, inserido ao regime semiaberto, né. Com a prática daquela falta grave, o juiz poderá determinar a regressão ao regime fechado, e assim por diante. Por fim, deixo a minha palavra agora para o meu colega. Eu vou falar sobre hipótese de revogação. Há dois aspectos básicos para sustentar a revogação da monitoração eletrônica. São eles um negativo e um positivo. Sob o aspecto positivo, o monitoramento ele se torna desnecessário, pois tendo em vista que o sentenciado ele assume um comportamento tão diligente e responsável que a vigilância indireta se torna inútil. Já no aspecto negativo, revoga-se o benefício se forem violados os deveres do sentenciado durante a sua utilização. Boa noite, meu nome é João Vitor Mota Araújo, sou do 10º período do N02. Meu tema ficou como monitoração eletrônica de pessoas. Considera-se como vigilância eletrônica as realizadas por meios digitais, como sites, redes sociais, sites de empresas de busca ou qualquer serviço informático por meio de telecomunicação. Esse monitoramento deve ser realizado a longas distâncias em presos de situação de prisão cautelar ou ainda por sentença que tenha sido transitada em julgado. Além das pessoas que estão sendo monitoradas terem que receber uma notificação informando seus direitos para dar ciência também de seus deveres durante todo o período da monitoração e todos os procedimentos a serem seguidos, cabendo realizar essa monitoração às autoridades penitenciárias, ficando como dever dessas mesmas verificar se o monitorado está cumprindo ou não seus deveres, tendo que enviar constantemente relatório ao juiz contando sobre a situação do monitorado e se está havendo o cumprimento das medidas estipuladas, além de terem que realizar a devida adequação, tendo que realizar programas e manter equipes multiprofissionais para realizar o monitoramento e apoio para a pessoa que está sendo monitorada. Realizar sempre a orientação do condenado monitorado a realizar suas obrigações, além de auxiliar para que o detento possa haver uma integração, no caso reintegração, na sociedade. Se necessário, informar ao juiz que o detento não está cumprindo sua contrapartida para revogar a medida ou ainda fazer uma devida alteração. Além de todo esse processo de monitoração, ter que respeitar a integridade moral e social das pessoas envolvidas, no caso, o monitorado.
devendo ter uma estrutura que garanta o sigilo máximo dos dados obtidos nesse processo, ficando restrito o acesso a essas informações apenas às pessoas envolvidas e ao juiz.